Olá, 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 olá. Estamos aqui para essa live aguardada por todas as maras. Olá, Gabi, olá, Luz, Susan, Drica, Márcia. Boa tarde, boa tarde. Essa live tão aguardada e esperada com o Dr. Ciro. O Dr. Ciro acabou de entrar, Dr. Ciro que é cardiologista. Eu vou convidar ele aqui para a live. Essa hora é tensa, né? Vamos lá. Já aceitei. Cadê? Cadê, Dr. Ciro? Aqui. Boa Olá, tarde! boa tarde, olá, tudo bem? Tudo bem, Dr. Ciro? E com você? Tudo certo, tudo tranquilo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz. As seguidoras vão se beneficiar bastante dessa live. Muito obrigada mesmo. Gratidão pela sua disponibilidade. Capaz, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre esse tema aí que sei que muitas pessoas temem, né? O consumo de Sim. carne. Muitos profissionais falam o contrário do que a gente fala. E a gente procura trazer o nosso embasamento científico para as pessoas se Luz, sentirem mais seguras, né? Porque se tem uma coisa que eu penso é que se a gente está doente hoje é por falta de carne e não pelo excesso. com certeza. Você é diferente, né, no meio dessa manada toda. É um médico atualizado. Eu sempre indico você. Você pensa fora da caixa, você furou essa bolha. Então, assim, todo o meu respeito e admiração. Aprendo muito com seu perfil. E vamos lá para esse bate-papo. Primeiro, eu quero pedir uma coisa para você, doutor. Você pode se Ah, apresentar rapidinho, só para as pessoas aqui entenderem um pouquinho quem é o doutor Ciro, como surgiu, né, essa descoberta na sua vida com essa alimentação mais animal-based. Vamos lá. beleza. Então, né, meu nome é Ciro, eu sou médico de formação tradicional, fiz faculdade de medicina aqui em Florianópolis, fiz residência de clínica médica e depois de cardiologia, ou seja, depois da faculdade mais 4 anos em formação tradicional. Ao final da minha residência de cardiologia, eu conheci a minha esposa, a Vanessa, que é nutricionista, e ela começou a me apresentar o mundo da low carb. Começou a falar que tinha gente que estava consumindo café com manteiga pela manhã e se sentindo melhor, e eu dizia, cara, essas pessoas vão morrer. Comecei com negação, mas essas pessoas estavam se baseando muito no blog do Dr. Souto, que é um médico urologista, mas que destrinchava completamente todas as evidências científicas e dava o respaldo para isso. Dessa forma, eu tive que desconstruir tudo que eu tinha aprendido até então. Descobri que eu não sabia ler evidências científicas, fui buscar conhecimento para essa área, para eu buscar minhas informações. Então, a low carb, para quem não sabe, mas a maioria das pessoas deve saber, diminui carboidrato sem que aumentar a gordura. Então, aí eu comecei a estudar o impacto da gordura, gordura saturada, gordura animal na nossa vida, na nossa saúde. E no meio de toda esse caminho de descoberta, eu fui vendo também que aquela história de que a carne vermelha causava danos para a nossa saúde, não só para doenças cardiovasculares, mas como câncer de intestino também, que era uma área que me interessava muito, já que a família do meu pai toda teve câncer de intestino e eu tenho uma genética com Olha uma só. propensão a isso. Eu descobri que a carne vermelha também não tinha um impacto negativo nenhum na nossa saúde. Eu fui descobrindo que realmente causava essas doenças, que principalmente era o excesso de carboidratos e produtos industrializados. Bom, e aí, né, eu cheguei aqui onde eu estou hoje. Esse é um grande resumo. Não, tá ótimo. Não, eu achei muito interessante no final, né, da sua faculdade ali, da sua residência, que isso começou a pipocar. Então, quer dizer, você teve que quebrar muitos paradigmas e fazer quase que um exorcismo de tudo que você aprendeu ali, né? Exatamente. E ainda assim que começou essa história, né, do café com manteiga e do colesterol não ser não é que ele não cause, né, não esteja relacionado com doenças cardiovasculares, mas que não deveria ser o nosso foco. Eu fui conversar até com meus professores, os mais gabaritados, e falava, professor, mas olha só, e essa história da gordura e o colesterol, será que não é bem assim? E, nossa, eles faltaram me esculachar na frente de todo mundo, sabe? Nossa, Falava assim, eu imagino. né?
falando assim, não, isso aí, esse povo tá falando isso é só para ganhar status, para chamar atenção, como é que se diz? São, não é fanfarrões, como é que se chama? Os picaretas, Picareta. etc, né? E aí eu, poxa, né? Aí eu, poxa, mas espera aí, daí como eu falei, eu fui atrás dos artigos e aí eu percebi que assim, de forma alguma, menosprezando toda a faculdade, a residência, eu acho que é muito importante e aprendi muito lá, Com mas esses certeza. profissionais, os mais gabaritados, eles são os mais gabaritados para tratar Doença. complicações agudas das doenças, né? Digamos assim, para tratar o infarto, não tem ninguém melhor do que quem está fazendo professor de cardiologia, quem está ali na cardiologia. Mas para prevenir a doença, a gente é muito fraco, sabe? Não fazem ideia de como fazer isso. Caramba, eu imagino, doutor Ciro. Então, vamos lá, né? Aquela breve história que tudo isso foi implementado, o medo da gordura saturada ali na década de 70, né? Que se você reduzisse o consumo de gordura saturada, que vem proveniente, né, de fonte animal, ia diminuir as doenças cardiovasculares. E, no fim, aconteceu ao contrário, né? Pipocou o aumento das doenças cardiovasculares com a diminuição da ingesta de produtos, né, de fonte animal. Isso, né? Ah, essa história, assim, a gente poderia explorar até dois caminhos nela. Primeiro, se realmente isso foi comprovado alguma vez que a gordura saturada causava os problemas, né? E a outra forma, que eu gostaria de explorar ela primeiro, é assim, digamos que a quantidade de calorias que a gente ingere, vamos dizer, tem que ser quase uma, não é uma soma zero, mas assim, se eu tiro algum macronutriente da dieta, eu vou ter que acrescentar outra para não ficar num déficit calórico, senão as pessoas vão morrer de fome, de desnutrição, né? Sim. Mais ou menos existe isso. Claro, eu quero emagrecer, você vai diminuir, se eu quero ganhar peso, eu vou aumentar. Se eu tiro um macronutriente ou eu reduzo o máximo, que seriam as gorduras, logo eu vou ter que aumentar outro, só temos Outro os três macronutriente. principais, ou proteína ou carboidrato. Proteína é muito caro e de comida de verdade a gente não tem uma fonte que é só proteína, né? A maioria, por exemplo, carnes, ovos, são proteínas e gorduras. Então a gente tem que aumentar o carboidrato. Só que nessa história de aumentar o carboidrato, a gente tem um problema. O nosso estoque de carboidratos, que a gente vai estocar como glicogênio no nosso corpo, ele é muito limitado. É só no fígado e no músculo, né? Então, se eu diminuo a gordura, que tem várias outras funções além da energia, eu aumento o carboidrato, esse estoque meu já começa a ficar repleto, mas ainda assim eu tenho que dar ainda mais para conseguir preencher a minha quantidade de calorias por dia, isso aí começa a dar problema. E aí começa a vir o quadro de resistência insulínica, diabetes, né? E todas as Obesidade, complicações que a gente está enfrentando hoje. Exatamente. e aí Né? por Isso, diante. isso. E aí, voltando na outra história da gordura saturada, será que ela realmente se comprovou alguma vez que ela era um problema para a nossa saúde? Na verdade, não. Não. Essa teoria veio lá, na verdade, assim, ó, foi lá na década de 1920, mais ou menos, que pensaram que a gordura saturada causava infarto. Por quê? Porque as pessoas morreram, fizeram autópsias nessas pessoas, abriram e nas artérias do coração tinha placas com gordura ali, né, com colesterol, com gordura. Então eles associaram, bom, se tem gordura ali, possivelmente é a gordura que esses indivíduos estão comendo. E aí não ia poder fazer isso com pessoas, até porque ia demorar muito. Uma placa para se formar são décadas, não são poucos meses. E aí já abre um grande parênteses, se você quer tentar uma estratégia carnívora, cetogênica ou rica em gordura por 15 dias, um mês, 2 meses, para ver como o seu corpo vai responder, nunca que vai formar uma placa nesse pouco período, tá? Se você infartar com 2 meses disso, é porque seu metabolismo estava ruim de antes e não Diante. dali, né? Então, como eles não podiam fazer isso com humanos, até porque ia ser antiético, né? Se eu acredito que vai matar, eu não vou tentar dar para Giovana, matar ela, abrir, falar que estava certo e foi a vida dela. Não vai ter como fazer isso, né? Ninguém ia aprovar, né? Então testaram em coelhos, né? Em animais. Em animais testaram porque é muito mais rápido. O coelho foi um deles, deram gordura saturada para o coelho, abriram ele, viram que tinha gordura ali no coração dele, falaram, ó, tá vendo? Acontece. Olha, Só que tem nem foi em humanos né? o estudo. E aí tem um grande problema. O coelho, ele é herbívoro, né? Então ele não tem que comer gordura saturada mesmo. E é muito, Exato.
E não dá para extrapolar o que acontece no organismo de um coelho, de um herbívoro, e nós, que somos carnívoros ou Carnívoros, onívoros, né? onívoros. Então, não teria como. Então, Diz que na literatura a gente encontra também que não foi só em coelhos que fizeram. Fizeram também em cachorros e também em macacos. E nesses dois não aconteceu a mesma coisa. Só que ainda olha que assim, engraçado. né? Bem engraçado, né? A gente pensa assim, Sim, aí, por que será será, que, né? É. né? Por que será? Será que é porque estavam muito apaixonados pela teoria? Ou será que alguém poderia se beneficiar com isso? Não sabemos, mas aí entra um pesquisador que chama Ansel Keys, que era um dos que estava interessado nessa teoria, e começou a fazer estudos observacionais. Pegaram o estudo, primeiro era o estudo de 6 países, onde ele escolheu a dedo quais países para ver se consumiam mais gordura saturada e realmente as pessoas infartavam. Ali pareceu que sim, e aí ele colocou, era o estudo que era para ser dos 22 países. Mas, de Acabou sendo repente, 7. acabou sendo 7. E engraçado que foi bem na época da Segunda Guerra Mundial também, não me lembro se foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, e o que os indivíduos estavam comendo nesse momento, nesses países, não refletia exatamente o que eles comiam sempre. Estava numa época de escassez. Então ele Uhum. selecionou meio que a dedo quais países que pareciam que quem consumia mais gordura saturada infartava. Ele excluiu outros, como por exemplo a França, que come muita gordura saturada, mas morre pouco de infarto. E aí ele falou, não, minha teoria está comprovada, está aqui. Um detalhe muito importante é que eu acho até que um dos países, eu acho que era a Finlândia, que assim, no norte, o norte e o sul é muito diferente. E no norte eles consumiam muita gordura saturada e não infartavam, e no sul eles consumiam e infartavam. E aí ele pegou só a Do parte do sul para falar que isso sul. acontecia, né? Então são muitas falhas nesses estudos. E é só estudo E é... observacional, né? Que assim, não vou nem querer me aprofundar aqui, senão a gente vai perder uma hora só explicando a Não, limitação não. do estudo Pode ficar à observacional. vontade. Mas o interessante é que nesse mesmo período também tiveram estudos de intervenção. Qual que é a diferença entre estudo observacional e estudo de intervenção? Né? Estudo observacional, eu pego e penso, será que tomar sol causa câncer? Vamos falar assim, né? Aí eu pego a população do Brasil, vejo se eles pegam mais sol do que, por exemplo, a população da Argentina e vejo se aqui tem mais câncer do que lá. E não vejo os outros fatores de risco que podem estar escondidos por trás, né? Isso é um estudo observacional. Um estudo de intervenção, não. Eu vou pegar uma população X, por exemplo, eu vou pegar a população da escola tal, vou fazer algumas delas consumirem um monte de gordura saturada, a outra não, e vamos ver se essa pessoa, quem que infarta e quem não infarta. Isso seria um estudo de Sim, intervenção, onde eu controlo o fator de risco ali que eu quero, que eu estou dando para a pessoa, né? sim. Aí, nesse mesmo Olha período, isso. teve alguns estudos de intervenção que mostraram o contrário. Quem consumia menos gordura saturada e trocava a gordura saturada por óleo vegetal, essas pessoas até baixaram o colesterol dela, só que elas infartaram mais. E Com colesterol mais agora, baixo, olha isso. isso, com colesterol mais baixo. E aí que vem a parte mais cabeluda dessa história. Esses estudos que foram realizados entre 1960 e 70, mais ou menos, eles foram arquivados e a gente só descobriu os resultados dele totais, né, agora em 2015. Porque Nossa! os autores disseram que o resultado não tinha sido importante, então eles esconderam isso, E- né? E aí um outro cara que foi atrás, que fala que é um escavador de artigos científicos, que foi atrás e foi ver esses resultados. E aí, pegando todos os artigos de estudos de intervenção sobre gordura saturada, trocar por poliinsaturada, reduzir gordura animal, juntando tudo numa meta-análise, com esses 3 estudos, o resultado é que gordura saturada, tirar a gordura saturada e trocar por óleo vegetal, não traz benefício para a saúde cardiovascular. Só que isso aí o pessoal da cardiologia Não tradicional, que está aceitam, seguindo as né? diretrizes, não aceita, eles ignoram. Eles falam que não, isso não é importante. Né? Assim como o próprio Nossa, que autor. absurdo. É,
E aí tem mais uma coisa mais Ah, para quem, né, não é que eu acredite em teoria da conspiração, não, não. mas É, também tem um artigo que mostra que teve um dedo de uma indústria aí por trás, que vazaram documentos da indústria açucareira, onde ela financiou diversos estudos desse para culparem a gordura pelos problemas de saúde, e dessa forma o açúcar passava despercebido. meu Deus. E dessa forma, os produtos alimentícios, né, continuam, né, a indústria alimentícia continua lucrando e a saúde Exato, das pessoas indo lá para o chão. É aquela coisa, né? Associação não é o mesmo que causalidade. E a exato. hora que se instala a narrativa, aí pronto, para fazer as pessoas desacreditarem e até a classe médica, né? Ter Aham, um pé atrás e voltar tudo isso é um pouco complicado. aham. Agora, doutor Ciro, eu separei uma pergunta aqui, com certeza você vai dar uma mini aula aqui para todo mundo que está assistindo a gente, que é o seguinte: essa história do colesterol, que aumento de colesterol, até que ponto é bom, até que não é. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta: o que é o colesterol? De uma forma bem simples e direta para o público leigo entender. Olha, na verdade, o colesterol, ele não é gordura, né? Ele é uma molécula alcoólica, vamos dizer assim. Mas de uma forma bem simples para vocês, o colesterol exerce diversas funções no nosso corpo, inclusive a produção de hormônios. Hormônios como testosterona, se eu não me engano, estradiol, Sim, todos cortisol os e diversos, esteroidais, né? né? Todos os hormônios esteroidais dependem do colesterol. E aí, eu já trago mais um dado para vocês, que é o seguinte: o que vocês dosam no laboratório, que é colesterol, que fala que é o HDL e o LDL, isso não é colesterol. LDL Não, e HDL, eu sei que o não. LDL é só como eu falo, um mensageiro, né? O Isso, LDL, eles são transportadores, na verdade. transportadores. Isso, né? Como assim, ó, o que significa HDL e o que significa LDL? LDL é Low Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de baixa densidade. Um transportador que sai do fígado e vai para a periferia do seu corpo para levar diversas substâncias, entre elas o colesterol. Tá. Ela leva também moléculas de defesa, né, imunoglobulinas. Ela vai levar o colesterol para produção de hormônios, vai levar triglicerídeos para gerar energia e também as vitaminas A, D, E e K, tá? O HDL, que é o colesterol bom, Bom. não é colesterol, é High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade. Ela vai chegar lá onde deixou o LDL, deixou essas partículas e vai pegar e vai levar de volta, Uhum. né? Então começa por aí a diferença. E aí esse LDL que está implicado sim na gênese de doenças cardiovasculares, ou seja, na formação da placa, né, precisa de LDL para levar essa substância, vamos dizer assim, essas células inflamatórias para proteger aquele endotélio, que é o vaso que está machucado por outra coisa, que é o real causador das doenças cardiovasculares. Não é um tipo só de lipoproteína, o LDL são 11 subtipos. E a depender do que ele está carregando, de como está o seu metabolismo, ele pode estar implicado nisso ou não. É como se fosse, eu faço analogia assim, o LDL são os carros, tá? São os Tá. carros que estão na estrada, né? Ou na cidade, circulando. O LDL, que é o pequeno e denso, que a gente vai encontrar nos indivíduos mais inflamados, ele seria os carros dos bombeiros, né? Tá. Eles chegam lá Então, depois. isso, eles vão chegar ali, por exemplo, por algum motivo eu inflamei a capa do meu vaso e aí eu preciso ir lá para combater essa inflamação. Tá Vai chegar os incêndio. Tá carrinhos de incêndio. bombeiro incendiando, vai chegar os bombeiros lá para apagar esse incêndio, aos pequenos e densos, né? Acontece que se a gente pensar que isso aí é uma estrada, se eu tiver muito carros circulando ali, a chance de dar um congestionamento, que seria um infarto, aumenta, né? Uhum.
Sim. E o foco da cardiologia é mais ou menos esse hoje, né? O foco das doenças, para tratar doenças cardiovasculares, é esse. Vamos diminuir a quantidade de carros circulantes, de bombeiros, que dessa forma não vai gerar um congestionamento aqui, né? Uhum. Conseguiu? Tá pegando? Não, tô pegando, tô amando. Pode seguir em Porque frente, qualquer tá ótimo. dúvida e tal, né, volta, porque assim, digamos que eu terminei a cardiologia por volta de 2014, a partir dali para cá eu só fiquei estudando isso praticamente, né? Sim, Então, sim, sim, não. às vezes Tá, eu acho que tá todo mundo entendendo e eu tô falando grego, vo- né? Então, eu vou você tá voltando, explicando tá? muito bem. Pode Tá. seguir em frente. Então, ali está inflamado, vai chegar os carros de bombeiro para tentar apagar esse incêndio. Se tem muito carro de bombeiro, vai atrapalhar esse trânsito. A ideia da cardiologia agora, então, né, do tratamento é vamos diminuir a quantidade de carros de bombeiro, dessa forma não tem um congestionamento. Só que se a gente tirasse todos os carros do bombeiro, quem que ia apagar esse incêndio? Ninguém, né? Ninguém. Então, essa é a grande diferença da forma como eu vejo, não sou só eu, vários profissionais, como você falou, os que pensam fora da caixa, né? Eles tentam não, o que está causando esse incêndio aqui? Vamos A corrigir a causa. O causa. que é esse fio desencapado que está fazendo esse curto-circuito, que está pegando fogo? Vamos tratar isso aqui, que dessa forma os bombeiros vão conseguir apagar sem precisar congestionar completamente esse trânsito, né? Nossa, sim, entendi perfeitamente. Eu li um trecho do livro do Paul Saladino, que Aham. ele fala assim, que todos nós deveríamos escrever uma carta de desculpa para as LDLs, pedindo desculpa por toda essa difamação, né, que ela levou nesses últimos anos. E eu acho que é mais ou menos essa Exato. explicação aí que você acabou de dar. É isso, né, gente? Mas assim, ó, porque ainda pegando essa história, né, dos 11 subtipos de LDL, na maioria das vezes, quando a gente faz uma estratégia rica em gordura saturada, e principalmente se a gente entra no quadro de hiperrespondedor, que são indivíduos, né, mais magros, fazem atividade física, que fazem estratégia carnívora ou cetogênica, nem sempre rica em gordura saturada, mas que o LDL dispara, geralmente não é essa pequena e densa, não são os carros de bombeiro que vai aumentar, são os tradicionais, são os carros que estão carregando outras coisas e não para apagar o incêndio. Dessa forma, a gente aumenta o otimismo de que isso não seria um problema para a gente, que vai culminar num infarto no futuro, porque não tenho a inflamação no vaso. Né? Eu preciso ter inflamação no vaso para formar essa placa, senão nada aconteceria. Né? Ia estar os carros passando ali simplesmente. Eu Entendeu? posso fazer uma observação. Me corrija se eu estiver errada, por favor. Mas a raiz de todos esses problemas consiste na inflamação e não Exato. propriamente diminuição ou diminuir o colesterol a todo custo. Na verdade, o que é a inflamação do corpo que daí causa todas essas coisas. Exatamente. A principal causa realmente, para mim, é a inflamação crônica subclínica. Né? Se eu não tenho inflamação crônica subclínica, se eu não machuco o meu vaso, o colesterol não poderia fazer nada ali. Né? Tá. Inclusive, tem pesquisadores, né, o David Feldman, Nick Norvis, estão pesquisando muito sobre isso, sobre o hiperrespondedor, que são pessoas que não têm uma inflamação, que têm um colesterol lá nas alturas, 200, 300 de LDL. E desculpem eu falar colesterol aqui, porque todo mundo entende LDL e Entendi HDL melhor como assim. colesterol, vou ter que falar assim, Tá. né? Então, assim, e que não causa, né? A gente não tem essa resposta definida ainda. Isso que tem que ficar bem claro. A gente acredita que sim, tem plausibilidade, ou seja, parece que faz sentido se eu não tenho inflamação, não ter como eu formar a placa, mas à luz da ciência atual, que é mais divulgado, um colesterol muito alto pode causar doença cardiovascular e a gente tem que monitorar, né? Sim. Porque só para complicar a cabeça de todo mundo, uma dúvida que eu tenho, né? Assim como eu falei, vamos pensar que é uma avenida, Tá. né? É uma avenida. O LDL, se tiver muito LDL pequeno e denso, pode congestionar esse trânsito, né? Pode causar algum acidente, vamos falar, e fechar esse trânsito aí, e aí vai culminar no infarto. Mas será que se, por mais que eu não tenha pequeno e denso, só que eu tenha muito, 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 muito LDL circulando, será que só por isso também não aumenta a chance de causar algum problema?
A gente fica meio na dúvida, né? Por isso que eu falo, olha, acompanha. Eu tenho o LDL bem alto e eu monitoro, Sim. né? Sou otimista, eu falo que é otimista cauteloso, né? Mas até não ter uma evidência muito clara e falar, não, bater o martelo não causa problema nenhum, quem tem um LDL aí a 190 para cima, eu acho que vale a pena acompanhar. Sim. E uma coisa que eu sempre falo, né, que a saúde, claro, a gente tem que monitorar exame, é importante, eu não tô invalidando isso. Porém, outros marcadores, a pessoa tem que levar em conta, como a energia, a disposição geral, né, a sua composição corporal, a libido, a qualidade do sono, para depois ficar na neura, né, de um papel, de um exame, que eu Isso. vejo muito neura. Não, porque, nossa, o meu exame a pessoa tá ótima, tá voando, tá fazendo exercício, tá bem, e fica encucada porque tá consumindo mais proteína de fonte animal e porque ouviu não sei quem falar e que agora vai parar e o exame não tá batendo com enfim, com as referências. Eu acredito que esses 5 pontos aqui é muito mais importante do que um número bonito para você falar. O que Exato. você acha, doutor? Quero a opinião do Eu, doutor. eu falo exatamente isso, sabe? Eu falo assim, olha, você não é um pedaço de papel, né? Exato. Então, assim, ó, como é que você estava antes? Né? Você estava com dor, estava sem energia, baixa libido, alergia, azia, tomando um monte de remédio, pressão alta. Aí você começa a comer carne, que é totalmente contrário das recomendações. Você emagrece, você tem mais disposição, você não tem mais dor, você volta para a atividade física que você fazia, a libido melhora, passou as alergias, seu colesterol subiu. Você acha que teu Exato. corpo vai ser tão sacana com você assim, de falar assim, cara, tá tudo bem? Você está comendo uma comida natural, né? Não é uma comida artificial, porque, claro, né? Se eu começar a tomar um monte de hormônio sintético, me encher de remédio, eu posso me sentir melhor, mas não necessariamente que meu corpo está mais saudável. Mas uma Exato. estratégia tão natural, onde você deixa de fazer muita coisa ruim pro seu corpo e faz coisa melhor, seria um sinal de que você vai morrer mais cedo? Eu acho que não faz sentido, né? É exatamente como você Exatamente. falou, Exatamente. né? É muita insanidade, né, esse negócio. Outra coisa que eu quero te perguntar. Vamos desmistificar um pouco esse conceito. O que é a gordura saturada, né? O que é para o leigo aí entender? Doutor Ciro, explica pra gente. Como assim? Como assim? Vamos lá. Que Que é eu... a gordura saturada? A gordura, ela vem, né? A gordura saturada proveniente de fonte animal. Isso. O E por que principal. essa demonização da gordura saturada? Que um adendo que eu quero fazer. E a carne vermelha, né? A carne vermelha, ela é constituída por gordura saturada e metade dela é monoinsaturada. Me corrija se eu estiver errada. Sendo que o azeite de oliva e Isso o eu ia abacate dizer. também tem gordura saturada e monoinsaturada. Então, por que um é tão demonizado e o outro é tão endeusado como símbolo de longevidade para a vida aí? Assim, ó, no final você ainda me deixou um gancho para falar de outra coisa, mas assim, Boa, a, pode falar, a, doutor Ciro. não, a questão principal eu acho que é essa, que as pessoas acham assim, a carne é gordura saturada e ponto. E nenhum alimento é um tipo de gordura só exclusivo, né? Existe uma matriz no alimento de nutrientes e a carne bovina, se é criada a pasto mesmo, ela tem até ômega 3, para ter ideia, Sim. né? Ômega 3, gordura saturada, gordura poliinsaturada, monoinsaturada. O azeite de oliva, como ele é visto como o grande protetor, na verdade, ele tem tanta gordura saturada a cada 100 gramas do que o próprio bacon, Isso, olha isso. E o bacon é o né? demônio, né? E o bacon é o demônio. E aí, assim, eu tento fugir, mas eu acabo acreditando. Não dá para fugir um pouco de Da teoria de teoria da conspiração, conspiração. né? Mas, assim, muita coisa a gente pode colocar na conta da Igreja Adventista de Sétimo Dia, né, que foram os fundadores da de Harvard, né? Sim. E na religião dos Adventistas do Sétimo Dia, eles têm a cultura plant-based. Uhum. Então, um dos grandes financiadores de muitas pesquisas, digamos não os financiadores, mas um dos grandes poderosos da história, era o Kellogg, né? Que fez os sucrilhos,
Foi para que é o... castrar, não é? A galera Exato. e tal. Ele sugeria que tinham que as mulheres deveriam, né, ser cortadas o clitóris fora porque não tinha que ter prazer, e os homens comer muito grão para diminuir a testosterona. Nossa Senhora. Então, sabe, chega a esse ponto a história, né, que encaixa as peças, né? Você fala assim, tá, não foi só isso. Tá, pode ser que não, mas que fecha as peças, fecha. E se você começa a comer gordura mais saturada, você vê que sua testosterona sobe, você vê que a pessoa fica muito melhor. E se o Kellogg tinha o dedo ali, o Kellogg tinha também o Rockefeller, que é da indústria do petróleo, que as cápsulas dos medicamentos precisava daquilo, então ele ganhava em cima disso. Né? O dinheiro foi montando toda esse Essa maquinário, narrativa, né, né? também. Esse maquinário da medicina de hoje, né? Que é baseado em medicamento. Tem esse problema, toma esse remédio. Minha faculdade foi assim, hipertensão. O que a gente faz? Bom, hipertensão é causada por isso. Ah, você tem que fazer mudança de estilo de vida, mas só falava isso, mudança de estilo de vida, corrigir alimentação e atividade física, não falava como é que era, e dá esse remédio. Infarto. É causado por isso, dá esse remédio. Nada, né? O porquê que ele causa mesmo? Será que a alimentação não tem um problema aqui? Será que o outro não é? Então, a medicina, ela acabou ficando seduzida demais pelo remédio. E não só a medicina, né? Vamos falar bem a verdade, que hoje tem muitas pessoas que buscam as respostas em cápsulas, não querem Com fazer o esforço, certeza, com né? certeza. Eu Se vejo faz, isso direto. né? São poucas pessoas que você fala assim, olha, se você seguir essa estratégia, parar de beber ou beber muito menos, se alimentar com comida de verdade, se exercitar, tomar sol, né? Daqui um ano você vai estar no peso? Não, larga a mão, Não, eu mas quero é que continuar bebendo, me dá o Ozempic, com né? certeza, porque um ano é muito tempo, né, doutor Ciro? As pessoas querem Exato, um negócio né? assim para ontem. Não É, querem mexer numa estrutura de estilo de vida, né? Querem a pílula mágica e o negócio é tão simples que assusta. E de tão simples que é, a pessoa quer complicar a vida dela, quer gastar mais dinheiro, quer tomar remédio, não acredita no poder do simples. exato. É complexo. O mundo é complexo, né? A gente acaba colocando culpa em algumas pessoas, mas na verdade o ser humano hoje está muito acostumado a não querer fazer esforço. Exatamente. Ou até mesmo passar por desconfortos, né? Você tocou no ponto do Ozempic. A pessoa não quer fazer uma reeducação alimentar, não quer parar de comer, né, pizza, bolo, bolacha, essas coisas que não ajudam em nada, mas quer tomar um remédio que vai fazer ela comer menos daquilo. Então, assim, tá complicado. O ser humaninho é um negócio que a gente tem que Exato. estudar, viu? E aí, né, só um ponto aqui que eu gostaria de falar também, assim, ó, eu não sou contra remédios, né? Eu acho que eles chegaram para ajudar a gente e fizeram um grande avanço na nossa vida, nossa qualidade de vida nem tanto, mas na nossa sobrevivência, né? Porque assim, até existe uma grande confusão quando fala assim, não, hoje a gente vive muito mais do que nossos antepassados, mas isso tudo é porque se faz uma média e a gente morre muito menos na primeira infância, né, por causa dos antibióticos. Mas se você pegar tribos indígenas e etc., as pessoas que conseguiram passar da primeira infância, eles viviam igual 70, 80, 90, 100 anos, da mesma forma que a gente vive na civilização normal. Mas, então, eu queria só, né, voltando ao que eu queria dizer, Sim. o remédio pode ter o seu impacto, pode ajudar em muitas coisas. Por exemplo, o remédio para hipertensão, a pressão alta, ela é um fator de risco muito mais importante do que um colesterol alto, muito mais importante. Então, um remédio para pressão, para eu normalizar essa pressão, para deixar ela no nível normal, enquanto o indivíduo faz o dever de casa, emagrece, cuida da sua alimentação, desinflama, é muito interessante, né? O problema é que as pessoas começam a tomar o remédio e acham que não Antes. precisa mudar o estilo de vida, né? Então, Exatamente. uma pessoa que não consegue, né, que tem algum problema, digamos, tanto metabólico como uma compulsão alimentar, utilizar o inibidor de apetite, enquanto ela está reaprendendo a se alimentar direito, para ter aquele empurrão inicial, destravar o seu É metabolismo, pode válido. ser interessante, né? Pode ser interessante. Agora, o problema é que as pessoas querem, não, eu quero emagrecer 20 quilos até o verão, param de comer tudo, É. vão tomando Ozempic e continuam bebendo, perde toda a massa muscular,
depois acabou o verão, estão muito mais gordos, né? Recupera todo o peso e sem massa muscular nenhuma é muito pior de saúde, Com certeza. né? Falou Então, acho que é tudo. mais o mau uso do medicamento que é o problema. E, claro, a sedução da indústria que elas querem vender, e é óbvio, né? Digamos assim, Com certeza. ninguém vai investir todo o seu dinheiro com o risco de quebrar se não quer ter um lucro, Com né? certeza. A civilização é assim. Com E é certeza. isso. Não, com certeza, esse negócio do lucro, concordo 100%. No final das contas, a carne, né, é tão demonizada porque ela não gera lucro. A pessoa que come, né, mais carne, mais proteínas de fonte animal, vai ser sim uma pessoa mais saudável, porque ela vai estar deixando de comer todos esses produtos alimentícios e aí vai estar deixando de comprar remédio, vai estar deixando de comprar produtos alimentícios e aí por aí vai. Então, esse negócio que você fala, a teoria da conspiração, é a mais pura verdade. Porque Sim. não vai ter estudo que vai atestar, não comam carne, a carne que vai fazer bem para a sua saúde, porque não é interessante. E sabe qual que é o grande problema disso também? É porque assim, os grandes produtores rurais, vamos dizer assim, os que controlam também o mercado da carne, eles mesmos investem em carne artificial. Porque para eles Olha, é mais barato ele produzir isso aí artificialmente do que criar um boi e ter que cuidar da sim. pastagem de tudo isso e correr o risco do boi morrer e não dar a carne para ele. Então até eles estão investindo, né? Teve uma época atrás Meu que eu Deus, sabia que não, meu a Deus do céu. JBS, né? Que a JBS mesmo estava investindo em produtos carne vegetal também para atender a Aham, demanda, né? Mas é que para aham. eles sai bem mais vantajoso, né? Entendeu? Então, nunca que a gente vai ter uma indústria por trás, não, vamos financiar um estudo aqui para ver se realmente carne causa algum problema ou não. Não vai ter, porque não tem Não, interesse econômico, né? exatamente. Ainda E mais. além. Né? Não, desculpa, pode falar. Desculpa eu, mas Não, assim, não fala, fala fala. você, vai você Não, primeiro, você primeiro. além do que esses estudos são caríssimos, né? É Exato. só isso que eu ia comentar. São caríssimos, muito difícil de fazer também, né? Porque vamos falar a verdade. Se eu tô livre na minha casa e aí eu vou falar assim, não, eu vou comer durante um ano só carne, por mais que me entreguem, cara, é difícil você não escapar e fazer alguma outra coisa no meio do caminho, né? Esse é um grande problema. E o outro eu esqueci o que eu ia falar agora. Não, lembra aí, eu te cortei, me perdoa, doutor. Não, capaz. É porque é muito assunto, né? Dá pano É, para manga quando duas pessoas que gostam desse assunto se juntam para falar, claro. não para o assunto. Tá. Lembrei. É que assim, ó, acaba que quem vende, quem está com o poder econômico, quer tirar lucro, ele quer que você fique na mão dele, né? E Uhum. se eu mostro que não, para você, Gi, é mais saudável você ter o seu boizinho, você, né, ter a sua criação de gado, o, as suas aves e você poder criar a sua hortinha para você se alimentar é muito mais saudável do que comprar no mercadinho da esquina que eu, que sou do grande da indústria, eu que forneço, não faz sentido para eles. Com Então, quanto mais eles puderem certeza, demonizar o tradicional, melhor vai ser para eles. com certeza. Nossa, que loucura. E profissionais aí da saúde indicando a troca, né, de alimento natural por produtos industrializados, tá? Realmente a grande inversão de valores, né? O que é certo virou errado e assim vai. Isso não E aí entra um entra na ponto. minha cabeça, tipo, igual no negócio da manteiga e da margarina, né? Isso. Mas aí basta as pessoas pararem um pouquinho e observar, né? Quem que está falando isso? Porque, por exemplo, a maioria, se não, bom, todos, praticamente todas as pessoas que eu vejo falar de estratégia, desde a low carb até a carnívora, são pessoas que ou viram na prática os benefícios com seus pacientes ou testaram neles próprios, né? E fazem. Exato, igual você, que você vive isso, a vivência. Então, a gente tem essa, né? Quem que fala da margarina, do pão com doce de leite? A maioria são pessoas que criaram uma grande audiência através da rede social, que não estão vendo pessoas doentes, a maioria está vendo ou fisiculturista, ou pessoal de academia, né, com uso de hormônio ou não, enfim, Nossa, falou né, tudo. competição ou estética, né? E não fazem, né, não testaram o outro lado, né? Todos nós viemos do outro lado. A gente nasceu ouvindo que carne faz mal, que era melhor Isso. margarina do que manteiga. A gente já consumiu isso. E não nos fez nos sentir bem. E agora a gente está se sentindo melhor.
né? E sem contar um outro lado também. Por exemplo, o quanto de vezes que eu falo isso na internet, conteúdo que eu coloco, e quantas pessoas vêm relatar embaixo os benefícios. Eu não atendi nem 10% dessas pessoas. E eu estou dando poder para elas. Eu falo assim, para mim, o meu sucesso é o paciente que chegar até mim, se chegar, ele não precisar de mim no futuro. Eu não quero que você fique refém de mim. Eu quero que você saiba fazer as suas escolhas. Para mim, essa É a é a grande missão. vantagem. É a missão, né? Isso é a minha missão de vida, vamos dizer, profissional, né? Sim. Para mim era mais fácil. Não, vem aqui, ó, então toma esse remédio para emagrecer, toma esse remédio para pressão, toma esse remédio para seu colesterol, toma esse remédio para diabetes, volta daqui a 6 meses. Voltou em 6 meses, toma de novo, 6 meses, 6 meses. Depois, ó, piorou, toma mais esse agora. Agora é hora de cirurgia, vamos tomar de novo e eu te tenho como refém. Era muito mais fácil do que eu ficar Com criando certeza. conteúdo e tendo que bater boca, às vezes, com as pessoas que, né, que não vê o paciente lá no leito de UTI como eu vejo, tem que ficar batendo boca com eles para falar que eu tô certo ou se eu tô errado, né? Não, com certeza. Realmente você pegou isso como missão de vida e compartilha seu conhecimento, né? Graças a Deus tem a rede social, não é igual uma consulta, né, aprofundada com você, mas já ajuda muita gente. Tenho certeza disso. É isso aí. E aí o que eu queria te falar, que uma hora você falou ali Hum, atrás, sobre que correlação não é mesmo causalidade, né? Então, sei lá, por exemplo, tipo, associação, né? isso, Significa. associação, né? Falar se associação não é igual causalidade, Isso. né? Ou seja, não é porque se eu observei em algum lugar que quem come mais carne tem mais infarto, não quer dizer que a carne realmente causa aquele problema, ou a gordura saturada, né? Agora, num estudo de intervenção, a gente vê causalidade, né? Mas se uma coisa não está associada, com certeza causar ele não pode, Tá. né? Por exemplo, né? Se, por exemplo, eu falo que assim, sei lá, vou falar assim, fulano de tal que matou tal pessoa. Por quê? Porque ele estava na cena. Bom, pode ser só associado, estava na cena ou não, né? Agora, se você, né, esse fulano nem estava lá, não, ele estava no Japão, ele não estava em Florianópolis, não tem como ele ter matado, Sim. certo? Certo. E aí eu falei de estudos lá de 1970, 1920, mas em 2018 saiu um estudo que chama o PIRI, Ah, o que é um peer, estudo sim. que é um É o estudo melhor, assim, né? observacional, É um um dos bem maiores, conceituado. um dos maiores estudos, não é muito bem conceituado Ah, porque não eu achei mostrou que era. o que, né? Então, assim, muitas pessoas ignoram, não, ele é bem conceituado, mas ele é meio que ignorado porque ele não mostrou o que eles Ok. gostariam. Dessa forma eu te ponho. Mas assim, ó, o que é o estudo PIRI, então, para vocês entenderem? É um estudo observacional onde pegaram ele 18 países de 5 continentes distintos, sendo países ricos e países pobres, e foram ver o que eles consumiam e associação com doenças cardiovasculares e mortalidade total. Eles viram se tinha, né, o consumo de tipos de gordura diferentes, saturada, monoinsaturada, poliinsaturada e carboidratos, para ver qual que estava associado com maior mortalidade ou menos mortalidade. O Uhum. que esse estudo mostrou para a gente? Nenhum tipo de gordura foi associada, quanto maior o seu consumo, com um aumento de mortalidade. Na verdade, até se eu não me engano, não me lembro se foi a poli ou a monoinsaturada, diminuía a mortalidade quanto mais se consumia. A gordura saturada, quem consumia menos morria mais do que quem consumia mais, até o valor que chegou. Inclusive, a gordura saturada, o maior consumo protegia de AVC hemorrágico, ou seja, derrame Nossa, que sangra a protetora, cabeça, então. protetora. E o carboidrato, sim, quanto mais se consumia, maior era o risco de doenças cardiovasculares e de infarto. Não quero falar do carboidrato aqui falando que ele é o vilão, Tá, mas eu quero pegar a parte das gorduras como, se não tem associação, não pode causar. com certeza. Tá tudo bem aí? Posso? Tá aí, estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá tudo bem. Tá, não, porque alguém tinha me ligado, eu tive que cancelar aqui. Tá. Mas então, pelo Pure, a gente já começa a diminuir ainda mais a nossa suspeita de que a gordura saturada poderia causar infarto, já que os 18 países foram avaliados e esses 18 mostraram que não. Quanto mais gordura saturada consumia,
até o valor que eles conseguiram ver ali, menor foi o risco. Menos. E quer dizer que o estudo indicou que o consumo de carboidratos, eu sei que você não quer entrar nisso, mas vamos dar É, desse palco aí. O não é que eu não consumo. quero entrar, não é que eu quero entrar, não, eu só queria pegar o piro para falar da gordura. Tá. Se a gente quer começar o carboidrato agora, a gente pode continuar, não tem problema nenhum. Era só. Não, beleza. Mas aí no estudo foi mostrado que o consumo de carboidrato estava Quanto mais se associado consumia, ao aumento de infarto, né, no caso. isso. Existe um pesquisador que ele chama Bradford Hill, que é o cara que provou, através de um estudo observacional, que cigarro causava câncer, né? Ah, Ciro, mas você não acabou de falar que o estudo observacional não prova nada? Bom, se preenchesse os critérios de Bradford Hill, quando você pegar um estudo observacional, você pode até pensar que a probabilidade é tão grande que pode ser que cause e você não vai submeter uma população àquilo. Por exemplo, depois desse estudo observacional dele, não fazia sentido eu falar, não, vamos colocar 100 pessoas para fumar e 100 não fumar e vamos ver se eles vão morrer de câncer ou não. Não podia fazer isso, era antiético, né? O que são esses critérios de Bradford Hill? Um dos primeiros é plausibilidade. Faz sentido uma coisa realmente causar? Por exemplo, faz sentido eu pegar um pedaço de papel cheio com mais de 400 substâncias químicas, acender, carburar aquilo e colocar no meu pulmão e causar câncer? Faz sentido? Faz. Faz. Né? Total, né? Já vamos pôr em paralelo. Agora, faz sentido o Homo sapiens ter evoluído lá dos chimpanzés para ficar mais inteligente, consumindo carne durante muitos e muitos anos, né, centenas de milhares de anos, sem ter tanto problema de doenças cardiovasculares e câncer. E só agora, depois de 1900 começar a ter problema, não faz Não tanto sentido faz. assim. Não Né? faz, né? Não faz mesmo. Então, aí já deixa. Outra coisa que seria, né, são vários, acho que são 8 critérios, mas o outro critério que eu queria mostrar é assim, que era a dose-resposta, acho que é dose-resposta, acho que é mais ou menos assim que se fala. Quanto maior a carga, maior o risco. Por exemplo, um cigarro é melhor do que dois, né? 3 é pior do que 2, 4 é pior do que... E vai aumentando. Quanto mais você fumar, ou por mais tempo, maior a sua chance de desenvolver um infarto ou câncer, como era esse caso. Da gordura saturada, pelo estudo de Pure, a gente vê que não. Quanto você Sim. consome mais, menos o infarto você tinha. Já do carboidrato, ao contrário, né? Quando Faz você consumir mais. sentido, né? Faz sentido o consumo de carboidratos estar associado com infarto, e todas as doenças crônico-degenerativas que a gente vem enfrentando? Faz, porque aumentou desde 1990, vem aumentando muito o consumo, né? Claro, com É certeza. produto industrializado, que a gente não é carboidrato, produto industrializado. Tudo bem, mas é o produto industrializado. Se você olhar no rótulo dele, tá cheio de De carboidrato ali, carboidrato, né? exatamente. Então faz, né? Ah, faz sentido e aumentou o consumo, aumentou essas doenças. E o estudo Pure mostra exatamente isso também. Quanto mais eu consumir, mais essas pessoas tiveram problemas. Com Então, só por aí certeza. a gente já pega dois critérios de Bradford Hill para corroborar com essa hipótese nossa de que sim, o problema atual nosso é o excesso de consumo de carboidratos, né, de gorduras também vegetais, isso a gente nem falou, mas enfim, é o que eu acredito também, e que alimentos de origem animal e comida de verdade, a chance de te causar um problema é muito, muito mais baixa. Com certeza. É aquele negócio, né? O que que a pessoa está comendo junto com a carne, né? A carne que eu falo é com as proteínas de fonte animal. Aí a culpa é da proteína de fonte animal, mas o que que ela está comendo ali junto? Ninguém Exatamente. pensa nisso, né? Tipo, no churrasco, a pessoa não, a maioria das pessoas comem pão, né? Pãozinho de alho e não sei o quê, o álcool ali misturado, o refrigerante. Aí não, o negócio é a carne que é a culpada. É uma Exato. desconexão muito grande, né, com a nossa espécie, com o que nós evoluímos até aqui comendo, que são as carnes. Exato. Tem um pesquisador que ele fala que é mais ou menos assim, ó, os estudos observacionais, eles só vão apontar para aquilo que a população acredita que é verdade. Exemplo, se eu vou pegar um estudo observacional para falar que a carne causa problema, eu vou perguntar assim,
quem aqui come carne? Aí, sei lá, quantas pessoas vai levantar a mão. E possivelmente essas pessoas elas estão com uma saúde mais deteriorada, né, comprometida do que quem não come. E por que isso acontece? Não é a carne a responsável. Acontece isso porque desde que a gente nasceu, a gente escuta falar que a carne faz mal. Sim. Né? Lembra que aqueles estudos eram a lei de 1950 e acho que vão ter poucas pessoas aqui que nasceram antes de 1950 para falar, não, mas na minha época não era assim. Né? Então, se eu nasci acreditando que carne faz mal e eu consumo isso, e não porque eu estudei, como nós estudamos, e a gente acredita que é mentira, eu tenho uma propensão muito maior a ter outros hábitos nocivos para a minha saúde. Eu Com tenho certeza. uma propensão maior a não fazer atividade física, eu tenho uma propensão maior a não dormir direito, eu tenho uma propensão a fumar, a beber muito mais. Ao passo que aquela pessoa que não levantou a mão porque não come carne, principalmente carne vermelha, ela não come muito provavelmente porque ela foi educada que aquilo faz mal, assim como a gente foi educado também que fazia mal. E se ela seguiu essa recomendação, ela também tem uma propensão maior a fazer atividade física, a não fumar porque ela sabe que faz mal, a não beber, ou no máximo beber com muita moderação, porque sabe que o excesso de álcool poderia fazer mal, a cuidar do estresse e de diversas outras coisas. Inclusive, um dos estudos observacionais que muitas pessoas utilizam para falar, tá vendo? Esse estudo mostrou que a carne realmente morre mais. Uma das coisas que as pessoas morriam mais porque consumia carne era acidente de carro. Aí Nossa. você vai falar que quem come carne dirige pior, favorece, perde os sentidos e vai bater o carro. Não faz nem sentido, né? Mas então, esse é o grande problema de a gente usar somente estudos observacionais para querer saber se a carne faz mal ou não. Mas ainda assim, aprofundando um pouco mais, tem uma meta-análise de artigos, tanto de intervenção como observacional, mostrando que a carne vermelha, juntando as melhores evidências, elas não causam problemas cardiovasculares e nem mortalidade ou câncer, ao passo que talvez o impacto é tão pequeno, mas que talvez a carne processada faria, mas os próprios autores escrevem embaixo, isso provavelmente deve ser decorrente de algum outro fator que não foi analisado nesse nosso estudo. Nossa, Né? perfeito. Essa sua explicação agora está na régua. Já ia te perguntar sobre a carne vermelha e a associação de câncer, mas você já acabou de responder aí. Também é uma pergunta que eu recebo frequentemente e de até pessoas que falam: Ah, Gi, eu estou, né, seguindo aqui teu Instagram, ou, fazendo mais alimentação com proteína de fonte animal, só que meu médico mandou parar. O médico manda a pessoa parar porque diz que a carne favorece a câncer. É um absurdo. Uhum. Faz, não sei, umas 2 semanas, eu acho que eu até fiz um episódio do meu podcast lá no YouTube, com o Dário, né? Que ele é Ah, cirurgião aparelho digestivo, eu ouvi, tá muito bom. Olha, quem né? não ouviu ainda, corre lá para escutar, que tá bom demais. Então, e aí ele desmistifica tudo isso, todas as condições, né, do sistema do trato gastrointestinal e a carne, né? Então, depois vocês podem lá dar uma assistida que vale a pena. E aí, até só para complementar e agora pôr um pouquinho de lenha na fogueira também, nesse mesmo meta-análise do estudo que mostrava que carne vermelha não causa problemas, né, doenças cardiovasculares e câncer, e a carne processada possivelmente também não, era um fator só de confusão não avaliado, a gente tem também uma meta-análise sobre vegetais. E também os vegetais, ele mostra a mesma coisa. Não me lembro agora se ele avaliou tanto vegetais crus como cozido, para saber se melhorava a saúde das pessoas. E também nesse estudo eles falaram que, acho que era vegetal cru, Hum, não tinha nenhum impacto na saúde, e o cozido parece que poderia ter um pequeno impacto positivo, que provavelmente era também secundário a alguma coisa que não foi avaliada. E uhum, possivelmente é aquela propensão, né? As pessoas acabam consumindo mais vegetais porque eles acreditam que isso ali faz bem. Logo, se eles acreditam e estão fazendo, eles estão fazendo outros hábitos também melhores para a sua saúde, né? com E dessa certeza. forma reflete em uma melhor sobrevida, né? Que é o viés do indivíduo saudável, que a gente chama isso Com quando a gente vai avaliar certeza. um artigo científico. Com certeza. Uma pergunta, doutor. Existe excesso de proteína no corpo humano? A pessoa exceder no consumo de carne e que seja maléfico? Olha,
tem estudos com fisiculturista, e a gente pensa, fisiculturista em média deve pesar 100 quilos, né? Eles consumindo mais do que 4 gramas por quilo de peso de proteína, Uau! ou seja, mais de 400 gramas de proteína, e que fique bem claro, proteína não é 400 gramas de carne, De carne, é né? outra coisa. Em 100 gramas de carne tem, no caso, 30 gramas. 30 gramas mais ou menos, né? Então, pensa mais do que isso, e sem nenhum impacto negativo na sua saúde. Tem estudos, vários estudos que mostram que aumentar a quantidade de proteína na sua alimentação favorece bastante a perda de peso, né? Com certeza. E aí a gente só fica com dúvida, porque aí eu vou pegar um dado, na verdade, da nutrição tradicional, acredito que é da nutrição tradicional, que eles falam que o corpo lida bem com 35 a 40% no máximo das suas calorias diárias ser de proteína. Mais do que isso, talvez gere um estresse oxidativo, né? Uhum. E vale a pena a gente frisar muito aqui, porque com certeza tem muitas pessoas que fazem carnívora nos ouvindo. Vocês têm que lembrar que a carnívora não é uma dieta hiperproteica. Na verdade, 70 a 80%, né, de 60 a Gordura. 80%, vamos falar assim, é gordura. Né? Gordura. Você não pode se alimentar na carnívora de carnes somente magras. Existe uma síndrome que chama Rabbit Starvation, que a tradução seria, sei lá, o coelho faminto, né, o desnutrido, que foram indivíduos, se eu não me engano, foi um náufrago, alguma coisa assim, que eles acabaram se alimentando só de coelho, só de carne de coelho por um tempo, e eles desenvolveram desnutrição, porque o coelho era muito magro. Então você não Sim, pode se alimentar só de carnes magras, você precisa de gordura, gordura. porque diferente do carboidrato, a gordura tem diversas outras funções no nosso corpo, produção de hormônios, células da imunidade, membranas celulares, nosso cérebro, sei lá quantos por É cento da sua feito, né, gordura, né? de gordura. Mas ela vai gerar energia também, né? O carboidrato é só energia. Então a gente precisa da gordura para tudo isso. Então, o grande erro de pessoas que entram, né, de cabeça aí na carnívora é evitar as gorduras, que na verdade tem que ser mais a porção de, né, essa proporção aí. Porque a Exato. energia é vinda através da gordura. Então, esquece Exato. esse medo. Quem está na carnívora esquece o medo, né, de comer gorduras, carnes gordas. É o contrário, são muito bem-vindas. Eu falo assim, todo esse medo que as pessoas têm da gordura, né, das boas gorduras, claro, tinha que ser virado para os carboidratos ruins, os carboidratos refinados, para o álcool e por aí vai. Exato. Trocar esse medo, não da gordura, e sim do Exa- carboidrato refinado. Exatamente. Até, inclusive no livro dele, o Shawn Baker, né, que algumas pessoas acham que foi ele que criou a dieta carnívora, mas na verdade ele deu esse nome, mas a dieta carnívora existe desde 1800. Desde 1800 existe a dieta carnívora, mas um dos primeiros mandamentos dele é esse, né? Você comer sempre que tem fome e comer muita gordura, né? É fundamental. Claro que assim, não é que a dieta carnívora você sempre vai ter que se entupir de gordura, Não, né? Encher, não é isso, né? Mas no início, e eu vejo muitas pessoas erram que no início já querem fazer carnívoro e já querem fazer jejum prolongado. Não, calma. Come à vontade, primeira semana, 2 semanas, que depois, se o teu corpo não se fazer o reset e você começar a comer 2 vezes por dia e conseguir ficar mais tempo sem comer, aí vai ter que ajustar, mas inicialmente coma à vontade, né? Para você se saciar, que o teu corpo pode estar precisando disso tudo, né? Porque precisando desses nutrientes, né? exato, porque o que a gente mais tem hoje, né, é a obesidade sarcopênica, né? É o indivíduo que está obeso, mas ele está depletado, né? Ele está desnutrido, na verdade. Tem massa magra muito baixa, né? É muita gordura, está cheio de deficiências nutricionais, está com o intestino todo inflamado, então isso é uma coisa que as pessoas têm que se atentar também, porque o que a gente mais tem hoje são pessoas que têm hipocloridria, né? Que produz pouco ácido gástrico no estômago, né? Suco gástrico, então não consegue digerir bem a proteína também. E eu costumo falar que assim, ó, você não é o que você come, você é o que o O que teu seu corpo corpo absorve. consegue fazer com o que você come. Então, às vezes, Nossa, tem que fazer um ajuste para você conseguir digerir essa carne bem e aí conseguir ganhar, ter todos os benefícios da carnívora. Tem muitas pessoas que estão tomando omeprazol aí a dar com pau, né? Há não sei quantos anos. com certeza. E o Já omeprazol, acorda, já toma isso, né? A primeira coisa. exato. E o omeprazol, ele vai diminuir a acidez do seu estômago e a carne precisaria dessa acidez, para quem já abrindo um parêntese aí,
Mas o estômago, nosso, tem um pH de 1. Para vocês terem ideia, se vocês conseguissem enfiar a mão no seu estômago ali, ia correr tua mão inteira, né? Então essa aí é a maior prova que a gente é carnívoro. Tem livros que falam até que a gente não era nem carnívoro. A gente, na verdade, a gente era igual o urubu, a gente comia era carniça, por isso que é tão ácido. Uhum. O gato, que ele é carnívoro, o pH do estômago dele é de 4, para Uau! ter ideia, né? Mas aí você pensa, essas pessoas estão tomando antiácido, esse estômago não está com pH de 1 nem de 4, está mais alto que isso. Aí vai comer uma Exato, proteína, vai ficar ali horas e horas e horas e horas e horas para ser digerida e não consegue digerir bem. E aí começa a exatamente, falar, carne me cai mal, eu não tolero carne, é porque você está doente, você precisa se recuperar exato, para você voltar. Porque se você fosse exatamente. numa genética que não tolerava carne, seu cérebro não tinha evoluído, você continuava lá na floresta, lá junto com o chimpanzé. Com Né? certeza. Não, eu falo que nós estamos, né, numa era que estamos muito super alimentados, porém, ao mesmo tempo, somos muito desnutridos, é o que você acabou de falar, né? Exatamente. É isso aí, a gente vive um quadro de desnutrição. O que eu mais vejo, assim, ó, na minha prática, pessoas com vitamina B12 lá no pé, vitamina D, ferro, selênio, zinco, diversas coisas. E a pessoa está acima do peso, come bem, come bastante. E nem todos esses se Exato. alimentam assim só de produto industrializado, tá? Às vezes é seguindo uma dieta padrão tradicional, que eles acham que é saudável, arroz, feijão, muita salada, e uma carne do tamanho da palma da sua mão, se for vermelha, no máximo 2 vezes na semana, né? Aí que tá, é o pouco consumo da proteína de fonte animal. Exato. É aí que tá. Se a pessoa já fazer metade do. Eu digo assim, não quer ser carnívora, tudo bem, né? Às vezes a pessoa não consegue ter essa aderência, não quer fazer cetogênica. No mínimo, uma low carb a pessoa tem que fazer para ter qualidade de vida, no mínimo. É, eu costumo falar assim, o carboidrato, cada um vai ter o quanto merece, né? Isso, Porque boa. o carboidrato também você tem que entender que assim não é um vilão, o excesso é, Isso. né? O excesso é. E claro, o carboidrato industrializado também a gente não precisa dele. A gente às vezes vai consumir porque hoje se alimentar também a comida é um evento social, né? Digamos assim. Tem vezes que você vai sair com a sua família e, sei lá, vão querer pedir uma pizza e tá tudo bem você comer uma vez. A maioria dos dias que vai contar e tá tudo bem se você não tem um problema metabólico. Mas, voltando ao carboidrato como de comida de verdade. Pô, se você faz um monte de atividade física, você está no seu peso, você está metabolicamente bem, o carboidrato pode te dar um benefício a mais. Com Se você está certeza. competindo, por exemplo, é como se fosse o nitro, né? O turbo do carro. Você Bons vai performar cargos, super né, de bem, fonte natural, claro. frutas, raízes, Exato, tubérculos. exato. Frutas, raízes e tubérculos. Eu diria que são, não lembro se eu esqueci de algum, mas eu acho que são esses, porque grãos, sementes industrializados é o melhor é sempre Não, evitar. com certeza. São inflamatórios, além do que nosso corpo não digere, né, muito bem, até digere, mas Aham. não tem a completa digestão, assim. E uma coisa que eu quero te falar, que me perguntam sempre também, ácido úrico e gota, quando estão comendo mais proteínas de fonte animal, isso aumenta. E é um problema, deve-se se preocupar em relação a esse assunto? Olha, o que que eu vejo na minha prática clínica, né? E tem artigo científico mostrando isso. O ácido úrico, o que que ele reflete, na verdade? Excesso de estresse oxidativo do corpo, né? É essa o raciocínio que a gente tem que ter. Ah, Da onde veio essa história, primeiro, do que a carne vermelha aumenta o ácido úrico e causa gota? Isso aí foi uma observação lá, né, no Antigo Egito. As pessoas que consumiam carne vermelha, na verdade eram só os faraós, porque o Egito foi uma sociedade onde eles poupavam os animais, porque foi ali que nasceu a agricultura praticamente. Então eles poupavam os animais para os animais ararem o campo deles. Então eles falaram, bom, tá vendo lá? As únicas pessoas que tinham gota eram os faraós, que eram os únicos que comiam carne. Só que o grande detalhe é que os faraós e os ricos eram os que faziam as grandes festas também. Então eles bebiam muito Uhum. álcool junto, né? Ah, E foi a sociedade que comia muito grão, né? E também foi ali que nasceu os grãos. Então a carne tomou a culpa já desde lá por causa do que o álcool, coitada da né? carne. O álcool e o carboidrato estava fazendo.
né? Da mesma forma que a gordura no fígado, né? A gordura no fígado, muitas pessoas Isso, acham que é a esteatose esteatose hepática. hepática, que é por causa da gordura que a gente come, e não é por causa do excesso de grão, e que antigamente pensava que era só por causa do álcool, né? Mas daí começaram a aparecer crianças com esteatose hepática e viram que elas não estavam bebendo, e era suco e refrigerante, e aí viram, não, o carboidrato vai se transformar em gordura ali no fígado, né? Até porque a maioria o álcool, né, é a fermentação do açúcar, né? Então você vê que Isso. faz sentido você acreditar, né, essa gênese da doença ser igual. Mas enfim, quanto ao ácido úrico, o real causador dele é o excesso de frutose no corpo. Quando você ingere muita frutose, principalmente de alimentos industrializados, mas não só isso, se você ficar bebendo litros e litros de suco, né, que você tirou a fibra, que nesse momento a fibra é interessante para diminuir o impacto glicêmico, isso aí vai sobrecarregar o seu corpo, vai gerar uma disfunção mitocondrial. A mitocôndria, que é uma organela que gera energia para o seu corpo, ela para de funcionar direito. Dessa forma, ela não consegue produzir energia da forma correta. A energia vai ser produzida fora da mitocôndria e o lixo metabólico que ela vai produzir também aumenta o estresse oxidativo, que vai dessa forma, o estresse oxidativo, acho que está complicando a cabeça de vocês, mas Não, tudo bem. tá Esse estresse ótimo. oxidativo aumentado vai fazer as células morrerem com maior frequência, não acontecer o reparo do DNA da célula, então elas levam a apoptose, que é uma morte programada, e dessa forma, essa quebra desse DNA que vai gerar aquela tal purina que vai aumentar o ácido úrico. Aí vem toda aquela história, são as purinas que aumentam o ácido úrico. Sim, são as purinas que aumentam o ácido úrico, mas um ácido úrico de 7, 8 ou até acima de 6 não é a purina da proteína que eu consumi, é a purina do DNA quebrado por causa dessas células que estão no meio muito hostil e estão morrendo mais do que deveria. Muito interessante isso aí. Ótimo. Aí, Então, né, no máximo, desculpa só para não, não, finalizar, no pode falar. máximo, no começo de uma estratégia carnívora cetogênica, inclusive hoje eu vi um caso muito parecido, Hum. quer dizer, que se enquadra nisso, pode ser que aumente um pouco, um aumento transitório do seu ácido úrico, mas assim, sei lá, se era 5 vai para 5,5 ou para 6 e um mês depois cai. Foi exatamente o que aconteceu. A paciente, acho que ela tinha com 6, aí ela, né, do ano passado, aí ela fez um exame que ela tinha começado a carnívora, foi para 7,3 no dia 9 foi, ou no comecinho do mês 9, aí no dia 26 ela repetiu o exame, esse de 7,3 já estava abaixo de 4,5, o ácido Uau, úrico, nossa, que mudança, né? né? E o colesterol, a mesma coisa. Muitas vezes, assim que você dosa, quando começa uma estratégia carnívora, ele dispara, mas se você segue mais um mês e repete, ele já está lá embaixo de novo. Então é normal aumentar um pouquinho quando a gente começa, né, comer mais proteínas de fonte animal, não assim é, a Eu carnívora diria que, estrita, assim, mas ó, eu não ah, gosto de usar o nome normal. ah, Pode ser, ah, é comum acontecer, né? tá. Não é em todos que vai acontecer. A maioria dos meus pacientes, tá? Principalmente as pessoas que estão acima do peso, quando começa uma estratégia carnívora, tudo melhora, nada piora. Colesterol cai em vez de subir, né? Ácido úrico cai em vez de subir, glicose melhora, tudo isso. Depois de um tempo, às vezes a glicose muda porque porque assim, Gi, para o pessoal entender o que é tido como saudável ou normal no laboratório hoje é o que as pessoas fazem com a alimentação tradicional de hoje, né? Exato. Então é de 45 a 55% de carboidratos, no máximo 30% de gordura, com menos de 10% sendo gordura saturada e o restante de proteína. Então, um metabolismo Eu que acho que funciona com... até você Pode fez falar. até essa divisão, você fez generosa, porque eu acho que é 70% de carbo, hein? E eu acho que é de 45 a 65, eu acho, tá? O Ah, que você boa, acha? boa. Acho que é de 65 a Melhor, 45 melhor, de carbo, então. né? A 30, né? Qualquer dieta com menos de 45% de carbo é tida como low carb já, né? Na definição, Ok. Sim. né? Mas então, assim, ó, é uma máquina com esse tipo de combustível nessa proporção. Aí os exames laboratoriais vão estar mapeados para isso aqui. O saudável teria que estar assim. O colesterol de quem se alimenta assim deveria ser esse. Agora, uma pessoa, como a gente falou antes, que não se alimenta de carboidrato, que o seu corpo, então, vai poupar a glicose, porque ele trabalha com pouca glicose que ele mesmo produz, vai estar utilizando muito mais gordura, ele vai precisar ter um outro aparato, outro mecanismo, o seu metabolismo para funcionar. Sim. E aí Vai o funcionar em padrão outra deveria ser via. outro. Exato. Aí o padrão deveria Exatamente. ser outro, né?
Então, assim, mas ainda que o padrão seria outro, o que eu vejo na maioria das pessoas é isso aí, o ácido úrico cair, né? O colesterol cair para proporções melhores do que estavam antes, com o HDL subindo, um LDL caindo, um triglicerídeo caindo. Tudo isso é o que mais acontece. Com Inclusive, certeza. inclusive eu cheguei a só citar rapidinho, né, sobre os hiperrespondedores, são pessoas que o LDL vai lá nas alturas. David Feldman e o Nick, eles, em diversos estudos que eles estão fazendo, um deles, eles viram assim, que o principal indicador de que a pessoa ia ter uma resposta exacerbada do colesterol, subir o colesterol durante uma estratégia cetogênica, né? A Uhum. carnívora é dentro da cetogênica, mas era só cetogênica a definição, não era a quantidade de gordura saturada. Inclusive, eu quero até fazer um parênteses para vocês acompanharem, porque o Nick parece que, não sei se é essa semana, mas ele vai soltar um estudo onde ele faz uma estratégia cetogênica vegana para mostrar como é que fica o colesterol dele com isso, Olha, né? vamos aguardar Muito interessante, para ver se. né? E aí, o principal indicador não era a quantidade de gordura saturada, mas era o IMC da pessoa. Quanto mais magra a pessoa era, maior a chance do colesterol dele aumentar bastante durante a estratégia. Olha, porque decorrente da pessoa seja mais ativa, essas coisas, ou não tem nada a ver? Eu acho que assim, ó, pode ser que seja mais ativa. Eu penso que assim, ó, por que o colesterol sobe, né? Ah, aí até a explicação é deles mesmo. É Hum, a tríade a teoria lipídica da energia. A pessoa é magra, é ativa fisicamente, enfim, mas como o carboidrato, a glicose está tão baixa, o corpo vai precisar da gordura para gerar toda a energia. uhum, E dessa forma ele uhum. precisa de mais LDL, que é um transportador de energia também, para a periferia. Então, por isso que o LDL vai subir tanto, porque o que sobe é o LDL, né? O LDL sobe e o HDL sobe também, porque um leva e o outro traz de volta, e o triglicerídeo cai lá embaixo. Sim. Então, não sei se necessariamente muito ativo, mas ele tem muito pouca reserva também, né, de gordura e dessa forma aumenta mais. Essa é a teoria deles, né, que eles estão tentando comprovar. Inicialmente ridicularizaram eles, mas agora estão tendo que engolir porque eles estão mostrando muitas evidências cada vez mais muito Sim. interessantes. Então, na verdade, não é um marcador isoladamente que define, né, a saúde metabólica de uma pessoa. É um todo, né, um contexto geral. Pela essa explicação que você deu. Muito bom, excelente. Agora eu quero fazer uma pergunta. Doutor Ciro, qual é o seu tipo de alimentação hoje em dia? O que o cardiologista doutor Ciro está comendo para ter boa saúde, para ter essa disposição, plenitude? Conta pra gente. Tá. Então, assim, é engraçado que deu maior treta esses dias aí comigo, né? Ah, eu Pessoas sei, eu já começam. estou acompanhando. É a salsicha, é não sei o quê. Me chamaram de traidor do movimento. Sou traidor do Então, eu movimento sei. carnívoro, Tá uma polêmica, eu tô vendo. né? Então, assim, a carnívora restrita, eu acho muito difícil de fazer. Eu acho que tem que ter um grande motivador por trás para você conseguir fazer ela no longo prazo, né? Porque, assim, o Ciro, que colocando alguns carboidratos Salsicha e faz esporadicamente. atividade física, esporadicamente uma salsicha da mais clean possível, né? E tem uma filha que gosta de comer fruta com ele, eu acho que não faz sentido eu fazer uma carnívora restrita. Não vejo assim, tá? Por que eu vou me privar tanto de fruta, de tubérculos, de raízes, né? Para não viver isso com a minha filha, se o ganho é indiferente. Com Né? certeza. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que não tem uma doença autoimune. Sempre eu Autoimune. falo, Micaela Peterson, né? A filha de Jordan Peterson, que já estava pensando em acabar com sua vida porque colocou 2 próteses articulares tomando mais de 25 remédios. Uma paciente que eu atendi já, que ela tem espondilite anquilosante, que ela falou para mim que na consulta ela tinha dificuldade de comer, de levantar um garfo, Meu Deus né? do E aí céu. ela fez carnívora restrita e hoje ela E se pratica curou. aquatlon, né? Ela faz aquatlon, que ela nada e corre, ela só não pedalava, eu atendi o marido dela também, ela falou, só não tá pedalando porque não encontrou bicicleta do tamanho dela ainda, porque ela era bem pequenininha, né? Mas quase sem tomar nenhum remédio. Para ela é muito melhor. Para que eu vou comer um tubérculo que pode me voltar para a cama? Não, Claro, né? transformou a vida da pessoa, né? Exato. Literalmente. Então, Ciro,
metabolicamente saudável e que estava com dificuldade de fazer uma carnívora restrita, porque passava 2, 3 dias da vontade de comer um carboidrato e acabava consumindo algum produto industrializado, hoje eu estou fazendo uma experiência comigo, seguindo os princípios da dieta Whole 30, que é praticamente uma paleo, com um pouco de paleo e animal based. Só que eu não mapeio animal based, que é quase carnívora, 80% dela alimentos de origem animal, 10 a 20% alimentos de origem vegetal, ou o que você quiser. Eu não posso falar que é animal based porque eu não estou mapeando quanto de carne, quanto que eu vou consumindo. Eu estou comendo Você está indo no seu instinto. no meu instinto, né? Então, assim, eu como praticamente carne vermelha, quase nunca como peixe ou frango e etc. E é até legal de a gente falar isso, né? Que na carnívora é o contrário um pouco do que é o tradicional, né? A carne vermelha seria a pior. Aqui é carne vermelha primeiro, A peixe é base, segundo, isso. frango e porco seria o último, principalmente por causa da sua alimentação atual. Mas então, são carnes, ovos, frutas, raízes e tubérculos. É isso que eu tenho comido já fazem mais de 10 dias que eu estou seguindo essa E está estratégia. se sentindo ótimo, pleno, Estou me treinando, sentindo voando. bem, estou treinando bem, meu peso está estável, está no mesmo que eu estava pesando antes, acho que até um pouquinho mais leve, e estou fazendo essa experiência comigo. Sim. A mensagem, eu acho que fica aqui dessa nossa conversa, também não quero mais tomar mais seu tempo, é dar comida de verdade, né? Independente, assim, que a base, sim, as proteínas de fonte animal, e que se a pessoa é saudável, não tem nenhuma doença para ser né, tratada mais embaixo, pode sim comer uma fruta, um tubérculo. Eu também eu sou assim dessa linha. Eu gostaria, né? Não, Pode desculpa a falar. indelicadeza, né? É. Mas assim, a corrigir um pouco só, porque a gente costuma falar isso, eu sei que você sabe, mas a gente fala e as pessoas acabam acreditando que a carne é só a proteína animal, né? Inclusive, uma vez fizeram um corte num podcast meu que eu tô falando Hum. isso, a dieta carnívora não é a dieta da proteína, porque a carne não é só proteína, e falaram, não, a carne vai ser o quê? Ervilha? Não, a carne tem todos os micronutrientes que o teu corpo precisa. E Precisa, tem a gordura que exato. o teu corpo precisa também. Então, a base da sua alimentação tem que ser a carne vermelha, principalmente, porque se você quiser viver só daquilo, você consegue. Eu acho que esse Isso, é o ponto fundamental. Possivelmente, se você está doente, é por falta de carne e não por causa de excesso. E se você não isso, acredita em mim, perfeito. baixa um aplicativozinho, Fat Secret ou qualquer outro, e mapeia seu consumo alimentar por dia e faça o cálculo se você está consumindo na casa de 1,5 grama de proteína por quilo de peso seu, e você vai ver que não está. Então, se você não está consumindo isso de fonte animal, muito provavelmente você não está consumindo os outros micronutrientes que o seu corpo precisa. Esse é um ponto muito importante para falar. O outro ponto muito importante para falar é que a gente já falou que a base tem que ser a carne, mas para você prestar atenção nos vegetais que você come, porque muitas vezes os seus sintomas, seus problemas de saúde pode estar relacionado com o consumo de um Com deles e certeza. você nunca pensou nisso aí porque falaram que ele sempre foi saudável, Com né? certeza, doutor. Um grande exemplo que eu utilizo, né, para exemplificar isso é para vocês verem assim, a feijoada cai pesado pra caramba, a pessoa que come no almoço passa o resto do dia lembrando dela e o culpado é o coitado do porquinho, né? Mas o feijão, ele tem uma substância, um antinutriente, que é um antitripsina que inibe a digestão da carne do Da porco. carne. Então, se você comesse só o porco sozinho, você não teria esse problema. Mas o feijão, ele causa aquilo, além de fermentar e te dar um monte de gases. Mas Nossa, a é gente não pior, é. pensa, né? Então, é olhar. Eu demorei 26 anos para saber que o causador, 26, não, mais que isso, eu devia estar com 30 já anos mais ou menos, não me lembro, enfim, quando eu comecei com a minha esposa, que ela me ensinou, eu É. tinha uma afta que me dava febre, e eu achava que eu me alimentava bem, todo dia de manhã eu Sim. consumia um pão 11 grãos, que era aquele super saudável, né? Nossa, E aí ela falou, olha só, tem essa história do glúten, papapá, papá, começou a falar, tira ele. Eu tirei, nunca mais, não tive mais afta. Eu tinha olha febre, isso. eu tinha febre, tinha que tomar, comer às vezes por canudinho, por causa disso, era umas úlceras, assim, ó, Nossa, bizarra, umas né? aftas. Sabe uma coisa que eu tinha muito quando eu não Ah, consumia carne?
herpes Olha labial, por causa da aí. lisina, né? Que tem Sim. abundante na carne vermelha. Porque eu não sei se você sabe, rapidinho, mas eu fui vegetariana e vegana 6 anos aí da minha vida. Eu tive minha Ah, saúde recuperada, voltando a comer, né, carne. Aí você falou da afta, eu lembrei também que eu tinha muita herpes, e herpes é lisina, né? Falta de lisina, um sim. aminoácido aí em abundância na carne vermelha. Pois é. E agora que tu falou isso, eu já vou Hum. aproveitar e vou pedir uma troca de favores. Eu vou querer que você vá contar a sua história no meu podcast também. Claro, que honra! Muito obrigada pelo convite. Com Só marcar a certeza. data que eu tô lá contando a minha história, que é boa também, viu? Maravilha. Porque esse meu podcast ali, o que eu quero é isso. São pessoas que tiveram uma mudança na sua vida, né? Muitas vezes fazendo coisas que não é o tradicional e que tem benefícios para as pessoas que ouvirem poderem se beneficiar também. Esse é o principal critério. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar do que você tem para contar para Com gente. certeza. E tá super legal, eu tô ouvindo todos. Quem não ouviu ainda, quem não segue o Dr. Ciro no Spotify, tem também o canal dele no YouTube, tá sensacional. E também ele no Instagram aqui, compartilha todo dia o conhecimento, maravilhoso. Todo mundo tem a se beneficiar com você aí nas redes, Dr. Ciro. É isso aí, muito obrigado. É isso aí, vamos juntos espalhar a Vamos, palavra, né? isso, espalhar a palavra, exatamente. Agora, a mensagem final que você tem para deixar para a gente em relação à carne vermelha, para a galera parar com esse medo, esse terrorismo de não comer carne vermelha. Vamos lá, vamos defender nossa carne, doutor Ciro. Eu acho que é o que eu acabei de falar ali, né? Possivelmente, se você hoje está doente, não é pelo consumo de excesso, mas possivelmente é pela deficiência, pelo pouco consumo que você está tendo. Se você não consegue, não está conseguindo digerir bem ela, é porque você está com um problema. Esqueça esse negócio de sangue A, B ou O, que essa coisa de fase Balela. sanguínea. Eu sou A positivo, eu como Eu praticamente também, somente carne, eu né? também. Então, eu sou A positivo. Eu fiz um Ironman, meio Ironman em jejum, consumindo uma dieta carnívora antes. Treino 2, 3 horas de jiu-jitsu todo dia. Nossa, olha isso. Ah, fiz um Ironman completo, consumindo um monte de carne, não tem nenhum problema metabólico. Eu sou capaz de apostar contigo que você não come mais carne que eu, se você está ainda acreditando que carne faz mal. Por que que eu não estou me sentindo mal e você tá, né? Então, Exato. acho que é isso, Gi. Eu agradeço demais mesmo aí o convite. Foi uma conversa muito prazerosa. Sempre que Foi precisar, estou à mesmo. disposição. Muito obrigada. Você é o exemplo vivo que a carne, né, não faz mal, a experiência na pele. Então, bora lá marcar nossa conversa aí no seu podcast. Eu te agradeço imensamente. Muito valiosas as informações que estão aqui. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Ah, Tchau, e tchau. quando vir para Pode... Portugal passear, vem aqui para casa, que a gente faz uma carne aqui com a esposa, com a filha. Excelente. Ainda não conheço Portugal, não. Quando eu for, eu aviso aí, então. Tá bom, então. Obrigada, Tchau. um beijo. Tchau, fica Beijo. com Bom final Deus. de semana. Para Tchau, você tchau. também. Tchau, tchau. Acabou essa live sensacional com o Dr. Ciro. Muito obrigada a todas, Maras, que estiveram aqui. Tenho certeza que vocês colheram informações valiosas, né, com esses mitos que rondam a nossa cabeça, da carne vermelha, das proteínas de fonte animal. Então vamos parar com esse medo. Ela não é a causadora de tudo isso que pintaram na nossa cabeça. E bora comer mais carne vermelha, porque pode ser a carne em geral, né, as proteínas de fonte animal. Pode ser a transformação que você tanto busca aí de vida e de saúde. Beijo, 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 beijo.